Oi, gente. Este é o Personagens Geniais, um podcast para falar de livro de personagens. Eu sou a Beatriz Becker e hoje eu tenho uma convidada, Tainá Atiz, neuropsicóloga clínica e forense. E a gente vai falar hoje sobre O Olho Mais Azul, uma história que para mim foi uma das mais tristes de todas. E olha que eu sou acostumada a ler coisa triste, viu? Bom, o livro é um livro aclamado no mundo inteiro e ele foi publicado na década de 70. A história se passa na década de 40 do século XX. Então, o livro vai reunir então todas as violências possíveis advindas do racismo e todas elas vão incidir sobre o ser mais frágil de todos, que é a menina negra. A menina de 11 anos chamada Pecola Breedlove. Ela é a personagem principal desse livro, tá? Eu fui reler o livro e eu percebi que, na minha primeira leitura, fiquei muito com a imagem da Pecola na minha cabeça. Mas na releitura, agora, para vir fazer o vídeo, eu percebi que eu tinha esquecido um pouquinho a Cláudia. A Cláudia é a narradora da maior parte do livro, ela é outra criança. E eu pensei assim, acho que eu vou começar essa história falando das duas famílias. E por que essas famílias eram tão diferentes? Elas vinham da mesma origem, são duas famílias negras, a família da Cláudia, da irmã dela, a Frieda, e a família da Pecola, uma família completamente disfuncional e que não consegue proteger os filhos. Aliás, ela é totalmente desagregada, né? Então, eles sofrem violências parecidas, o racismo é o mesmo. Eu queria perguntar primeiro para você, Tainá, o que é que faz com que algumas pessoas consigam superar os seus traumas e viver mais ou menos de uma maneira equilibrada, não perfeita, que ninguém é, mas conseguem tocar a vida para frente, como essa família das meninas, e outras não conseguem superar e ficam mergulhadas naquilo, não saem mais. Primeiro, olá, fico muito feliz de estar aqui, né, na leitura desse livro. E, bom, existem muitos fatores, é o que a gente chama de multifatorial, né? Não é uma explicação única, mas entendendo que cada ser humano, mesmo que venha de um mesmo local, vamos dizer assim, de um mesmo ambiente, né? Com regras, valores parecidos, nunca terá primeiro o mesmo pai e a mesma mãe, mesmo tendo o mesmo pai e a mesma mãe, né? Porque o pai e a mãe são diferentes para cada filho, de alguma forma, essa relação é diferente. Então, já a partir daí, o ser humano já se constrói nessas relações. Então, pode ser que uma das crianças entenda essa violência como algo hostil e se constitua enquanto um ser também hostil, violento, enfim, o que a gente fala repercutir, reproduzir toda essa violência, né? Já o outro ser humano, não. Pode ser que ele fale, não, eu não quero ser nada disso. E é lógico, a gente está falando de crianças. As crianças não vão ter essa percepção de quero ser ou não quero ser. Mas todas essas experiências, todo esse convívio, né, com outras situações, escola, igreja, família, comunidade, enfim, também vão construindo essa criança. Tá? Então, ao longo do tempo, essas experiências vão formando diferentes personalidades. Muito bem, a partir disso, nós temos também a capacidade de uma reserva, vamos dizer assim, de uma autoestima. Tanto da construção nessas relações que eu acabei de falar, mas a gente tem também, conhecidamente, bases genéticas. Bases genéticas. Isso. Não é genética no sentido de, eu vou passar uma personalidade para o meu filho, aquela coisa de, ele puxou o pai porque né, veio a genética inteira do pai. Não, não é isso. Mas a gente sabe que alguns neurotransmissores que a gente já conhece, tipo serotonina, ocitocina, dopamina, que são neurotransmissores que trabalham dentro da impulsividade, da raiva, da agressividade ou da alegria, da saciedade, da tranquilidade. Essas vias também são passadas pela genética e também são construídas pelo ambiente. Então, são duas possibilidades de construção desse sujeito. Além da genética, o próprio ambiente. Então, por isso que a gente vai ter pessoas criadas no mesmo local, sob a mesma violência, que podem sair de formas diferentes dessa situação. E que podem desenvolver ferramentas diferentes para lidar com essas agruras, né? Com essas opressões. Isso. Tá. Então, dentro da mesma família, eu já vou falar do meio da história, depois eu retomo aqui o raciocínio do começo. As duas meninas, as irmãs,
a Cláudia narradora e a Frieda, que não tem muita participação na história, ela só está ali junto, elas já têm uma diferença muito grande, como você falou, né? São duas irmãs, mesmo pai, mesma mãe, só que não são mesmo pai, mesma mãe para cada uma delas, né? E tem uma cena que já foi o que me marcou mais na segunda leitura, que é a cena da boneca. A Pecola, essa menininha que a gente vai falar mais, ela vai acabar parando na casa dessas irmãs, porque o pai colocou fogo na casa. E aí a assistência social local tira a criança e coloca naquele foster care, né? E ela vai parar na casa, nessa outra família negra, que acolhe, e as meninas acolhem. E pela primeira vez na vida, a Pecola vai ter amigas. Essas duas meninas viram amigas dela ali, da circunstância, elas acabam gostando da Pecola. E acontece uma cena assim da boneca, que ela fala assim, a Cláudia: eu detestava bonecas brancas. A Cláudia tem uma percepção, a Cláudia é a mais nova, ela tem 9 anos, a Frieda tem 10 e a Pecola tem 11. Então, a Cláudia mais novinha, ela percebe a raiva dela da boneca branca de olho azul. E enquanto isso, ela vê as duas outras meninas, né, a irmã dela e a Pecola, admirando uma canequinha da Shirley Temple, de quem ela tem muita raiva. E ela fica lembrando da questão da boneca. Ela fala, quando eu recebi uma boneca de Natal que falava mamãe, para mim era um balido. E eu queria destroçar a boneca. Por mais que tenha tentado gostar dela um pouquinho, chegou uma hora que eu queria destroçar a boneca, porque eu queria entender da onde vinha aquele mamãe, aquele som que ela fazia. E aí eu percebi que eu também queria destroçar menininhas brancas, porque eu queria saber o que tinha dentro delas que fazia com que mulheres negras e brancas, mas para o meu espanto, mulheres negras tratassem essas meninas com tanto carinho, um carinho que eu nunca recebia, nem da minha mãe. Então ela queria saber que mecanismo era esse que a menina branca tinha que fazia com que ela fosse bem tratada. Ela tinha raiva e ela consegue expressar, como você falou, ela não consegue saber o porquê, mas ela percebe a sua própria raiva. É uma ferramenta que a outra não tem, né? Sim. E até, se a gente for pensar, ela é mais nova, né? Ela é a mais nova. Não sei exatamente o contexto, mas pode ser que a gente tenha uma família, um pai, por exemplo, que para uma primeira filha tenha sido mais receptivo, um pouco mais amoroso, talvez, e que com o passar do tempo foi se perdendo, né? Um pai que também foi se tornando mais violento, que foi decaindo realmente. E aí fazendo com que as relações sejam desfaceladas. E aí para essa segunda filha, que já vem depois, já é uma situação muito pior. Isso economicamente também, eu não sei como era a situação, mas às vezes você tem uma situação mais ou menos possível de ser manejada economicamente, seja de moradia, alimentação, etc., e que vai decaindo com o passar do tempo e com a chegada de novos filhos também, né? E aí as percepções que são diferentes também. Sim. Bom, aqui, agora eu vou começar de onde começa a história, né? A Pecola, ela já tem, a violência está nela o tempo inteiro, mesmo no momento do parto dela, a mãe dela, que é uma pessoa muito peculiar, que eu quero falar bastante, na hora do parto, ela está lá no hospital com as dores do parto e passa uma equipe de médicos e olha para uma mulher branca e fala, tá tudo bem com você? Tá se sentindo bem? E quando passa por ela, o médico-chefe fala para os estudantes, essas aí não precisa se preocupar, porque elas dão à luz como as éguas. Não tem dor. Então, ela já passa por essa violência obstétrica, a filha nasce e ela olha aquela filha e fala, como ela é feia. Ela é feia. A mãe sempre tem esse olhar para ela, desde o momento do nascimento até ao longo da vida. Pode ser que aquela violência também já tenha influenciado. O primeiro filho não passou por isso, por esse momento de achar que ele é feio, mas ele também passa por desprezo. Essa família da Pecola é uma família em que ninguém gosta de ninguém. Ninguém tem vínculo com ninguém e também eles não têm vínculo com o ambiente onde eles vivem. A casa deles, ela é completamente desagregada, ela é uma loja que foi enjambrada ali para ser uma casa. Eles dormem todos no mesmo quarto. Olha que coisa degradante. Então os pais têm relação sexual enquanto os filhos estão ali, eles pensam que eles estão dormindo, mas eles não estão dormindo. E a única coisa que tem entre eles é essa relação sexual. Eles não têm mais diálogo, eles não têm mais amor, não têm mais afetividade.
e a mãe não tem afeto pelos filhos. Ao contrário, ela tem afeto por outra pessoa. Ela tem afeto por outra família, que é a família da patroa. A mãe, a Pauline, ela é uma personagem muito interessante. Ela não foi uma criança criada sem amor. Ela era uma criança até amada, ela tinha pisado num prego, então com 2 anos de idade, então o pezinho dela ficou um pouco com sequelas, né? E ela cresce meio protegida naquilo. Os irmãos têm que trabalhar na roça e ela fica dentro de casa e ela começa a arrumar coisas. E eu ia te perguntar sobre isso, porque ela começa a organizar as coisas de maneira compulsiva. Tudo do maior para o menor, tudo muito limpo, muito limpo. Ela tem uma obsessão por limpeza. Então eu queria também que você falasse um pouquinho dessa questão de quando que organizar coisas é saudável, limpar é saudável, e quando que se torna algo patológico e preocupante. Uhum. Que idade ela tinha, mais ou menos? Ela era uma adolescente, ela era de criança, vamos dizer que ela tinha uns 10 anos, não parece muito bem assim. Ela tinha uns 10 anos, ali pra frente, ela ficou sempre assim, obsessiva por arrumação, ordem e limpeza. Isso vai explicar o afeto dela pela família da patroa depois. Bom, primeiro que ela está na puberdade, né? Iniciando ali a adolescência. O que já é, por si só, um momento bem delicado, tá? No desenvolvimento infantil e especialmente para meninas, porque os hormônios femininos são complicados, complexos, e nessa fase eles começam eles começam bem antes, na verdade. Só que a expressão deles, né, biológica, física, enfim, começa a fazer com que as meninas também se retraiam muito mais. Então, além de tudo, além de toda a violência, além dessa reclusão, além de não ter um pertencimento, ela ainda tem essa dificuldade agora entrando na adolescência. Então, tudo isso já gera uma ansiedade muito grande. Então, esse é o primeiro passo, né? Porque quando a gente fala de não sei se é transtorno, mas vamos pensar assim, uma obsessão, uma compulsão, a gente chama isso transtorno obsessivo compulsivo, se for numa categoria de transtorno, né? É um transtorno ansioso. Então, ele nasce de uma ansiedade que vai começar pequenininha, né? Mas que vai se desenvolver até virar um transtorno. Bom, então, entre uma ansiedade comum, que na verdade todo mundo tem, é obrigatório a gente ter ansiedade. Se a gente não tem, a gente não olha para os lados para atravessar a rua. Então, assim, eu estou com ansiedade, né? Todo mundo tem, mas depende do grau. Então, entre esse grau e um transtorno, a gente vai ter uma pessoa que pode desenvolver uma personalidade, como a gente estava falando lá no início, né? Essa pessoa vai se desenvolvendo, que tem obsessividades. E essas obsessividades vão ser passadas em comportamentos compulsivos. Então, funciona assim. A obsessão são pensamentos. Tá? Quando a gente fala obsessão, é tudo da ordem de pensamentos. Então, eu tenho um pensamento recorrente de que a minha mãe não gosta de mim. Eu tenho um pensamento recorrente de que alguma coisa pode acontecer de errado. Geralmente é assim, né? Algo vai acontecer de errado, a minha mãe vai tropeçar e cair, o meu pai vai, enfim, sabe? Alguma coisa vai acontecer. Então, isso nasce da ansiedade, uma obsessividade. Para eu me livrar desses pensamentos obsessivos, nascem as compulsões, que são os comportamentos. E aí vão ser de limpeza, podem ser de organização, né? Isso a gente está falando mais clássico, assim, né? Mas pode ser também em relação a fazer repetições, movimentos, por exemplo, né? Com a mão, o tempo inteiro. Ou então você fazer sinal da cruz muitas vezes, ou checar muitas vezes uma porta. Enfim, e isso, ele vai crescendo tanto que ele chega a ser transtorno quando a pessoa não consegue mais funcionar socialmente. Tá? Então, assim, ela tem que checar tantas vezes aquela porta que ela não consegue sair. Ela tem que empilhar tantas vezes, eu tenho que empilhar 30 vezes esses blocos, e aquilo toma uma proporção tão grande na vida dela que não tem espaço para outras coisas. Tá? Então, isso é um toque já, quando a gente tem uma participação desses sintomas que impede que a pessoa realmente tenha uma vida plena. Entendi, tá? E isso acontece na história. E a vítima disso, a vítima final disso é a Pecola. Mais uma vez, a criança que vai ser violentada ao longo de toda a história. A Pecola, então, tem uma mãe que tem uma obsessão
pelas coisas de branco. Chegou um momento na vida dela, depois que ela casou, ela foi trabalhar numa casa, ela era uma ótima empregada, porque ela era o sonho dos patrões, uma pessoa que organiza tudo, mas naquele momento ainda não era assim. Só que ela saiu dessa casa, ela achou as pessoas muito bizarras, muito esquisitas, a patroa queria que ela separasse do marido, queria mandar na vida dela. Na época ela não queria separar desse marido, e ela passou a ficar em casa de novo e começou a ir ao cinema. Lembrando que naquela época o cinema era baratinho, né? Então as pessoas podiam ir várias vezes ao cinema, mesmo as pessoas pobres como ela era. E ela começou a ver muitos filmes, e aquilo foi encantando ela, mas era filme sempre com brancos, como personagens principais, como a beleza era a beleza branca. A casa era aquela casa de pessoa branca que não era a casa que ela tinha. Então ela vai se encantando com aquilo sem perceber a impropriedade da falta de representatividade, que não havia mesmo na época. Hoje a gente está aí lutando ainda por representatividade, né, das diversidades. Na época não tinha isso e ela acaba ficando então obcecada por aquela vida. Ela começa a se vestir tentando parecer uma mulher branca e ela vai trabalhar na casa, então, numa casa perfeita, numa casa igual a que ela vê nos filmes. E ela começa a se desinteressar completamente dos filhos dela, ela já não tem muito interesse mesmo. Ela vive com o marido mais por uma convenção da igreja, que ela quer parecer mártir perante as pessoas da igreja, e ela acaba ficando assim, obcecada por aquela limpeza, apaixonada pela limpeza da casa da patroa, apaixonada pela filha da patroa, que é uma menininha branca, vestida de branco, com chinelinho cor-de-rosa, com aquele cabelinho fácil de pentear, que não é o cabelo da filha dela, e larga a filha e o filho mais velho, que já é um adolescente, sem nenhum cuidado, nenhum olhar dela. Então ela realmente fica disfuncional e esse desamor também vai impactar essa criança Pecola, a nossa protagonista aqui, que nem sequer sabe, não tem recursos para saber o quanto ela é negligenciada, ela não consegue perceber, ela só consegue perceber que algo falta e que ela não tem valor. Né? E esse desvalor eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que ele faz na vida da pessoa. Bom, não sentir-se amada, né? Então, o desvalor já começa em não me sinto amada, ou pertencente, ou cuidada, enfim, são muitos os fatores. Valor é uma coisa extremamente importante para um desenvolvimento sadio, né? Então, eu só faço as coisas, por exemplo, eu só tento um trabalho, um concurso, uma faculdade, se eu percebo que tem um valor, né? Eu só vou em busca de um relacionamento saudável se eu tenho valor. Eu tenho, mas se eu percebo esse valor em mim. Se eu não percebo isso, qualquer coisa me serve porque eu não estou na altura de conseguir algo que seja bom, né? Porque isso não é para mim, isso é para os outros. Então esse desvalor, na verdade, está falando de alguém que não consegue enxergar na vida possibilidades de coisas boas, saudáveis, mais do que boas, saudáveis. Sejam elas relações, sejam elas objetivos, conquistas, enfim. Então esse desvalor vai fazer com que a pessoa realmente não consiga evoluir emocionalmente, profissionalmente, socialmente, enfim, porque ela não tem por que ir atrás de alguma coisa que seja boa para si. E, ao contrário, ela vai atrás daquilo que muitas vezes não é bom, especialmente em relacionamentos. Sim. Como ela é criança ainda, o que ela percebe da vida como alguém que não tem valor nenhum e a mãe só gosta da criança branca, ela acaba desejando muito ter olhos azuis. Por alguma razão, ela começa a achar que ter olhos azuis vai fazer algo de bom na vida de todos eles. Tem uma cena muito dura nesse livro, que para mim ela é a mais dura de todas. E tem várias cenas duras que eu vou tentar falar sobre elas todas aqui, mas essa em especial, ela já conheceu as outras meninas, elas são as únicas amigas, como eu falei. As amigas vão atrás dela, na casa dela, por uma banalidade que elas inventam uma história lá que elas querem uísque. E elas acham que a Pecola vai ter uísque em casa porque o pai dela bebe. Né? Então aqui tem uma informação importante. E quando elas chegam na casa, a Pecola não tem ninguém em casa, e a prostituta que mora na casa de cima, no sobrado, na parte de cima, ela fala assim, a Pecola foi lá na casa onde a mãe dela trabalha. E aí explicou para as meninas e elas foram até lá. Quando elas chegaram,
A Pecola estava na varanda esperando a mãe dela trazer a roupa lavada que ela ia levar para casa para passar. Assim, não bastava ela ficar lá 18 horas na casa da família, ela ainda passava a roupa da família na casa dela. E a Pecola tinha que buscar essa roupa. Quando as meninas chegam e a mãe dela abre a porta e já vê aquelas meninas ali, as 3, quem são essas meninas? Ela já fica brava com a filha, que não tem culpa de nada. A filha não chamou as meninas, mas a mãe briga um pouco com ela, põe para dentro as 3 e fala: esperem aqui, não mexam em nada que eu vou buscar a roupa. E aí acontece um acidente. Elas veem uma torta doce de fruta que acabou de sair do forno e ficam olhando. São crianças pobres, crianças que não sei se passam fome, mas elas não aparece isso no livro, se elas passam fome, mas elas veem a torta e ficam, nossa. E a Pecola chega perto da torta, mas ela não faz de propósito, ela não vai tocar, não vai roubar aquela torta. Ela é atrapalhada e derruba a torta em cima dela mesma e se queima inteira. Nisso, a menininha da casa viu, se assustou, começou a chorar. A mãe da Pecola veio brigando com ela já, batendo nela, não se importando que ela se queimou, derruba essa menina no chão e quando a outra menininha grita, ela volta para a menininha e fala: não, meu amor, tá tudo bem, a Polly vai fazer outra. Detalhe, ela obrigava os filhos a chamarem ela de senhora Breedlove, não de mãe. Mas aquela menininha da casa pode chamá-la de Polly. Deu um apelido para ela. Ou seja, ela mantém a formalidade dos filhos para ela, mas aquela menininha pode chamá-la do que ela quiser. Então ela vai correndo ao encontro da menina, abraça a menina e consola a menina, enquanto a filha dela está queimada, apanhou, foi agredida, foi insultada, levanta chorando do chão, e ela pega e expulsa a filha com a roupa, vai, leva essa roupa logo, e a filha ainda consegue escutar uma última coisa. Quando a menininha pergunta: mãe, quem são essas meninas? Quem é essa menina? Ela responde: ninguém. Isso a Pecola ainda escuta e vai embora, então, chorando com as amigas. Para mim, essa cena é a cena assim, mais trágica, porque é o rompimento completo, né? Essa mãe escolheu aquele lugar, escolheu aquela família e aparece, né? Ela como alguém perfeita para aquela família. A família ama esse serviço, não ama a pessoa, né? Ama o serviço, ama aquela função e fala assim: ela é a melhor empregada que a gente já teve, porque ela só vai embora quando a última coisa está limpa. Então ela tem essa fator assim que ela mesma não percebe o quanto ela é oprimida. Ela se sente muito amada e ela tem um lugar, uma casa onde ela pode exercitar todos os sonhos dela, de organização, aquele monte de louça, aquele monte de comida, ela pode organizar tudo pelo tamanho como ela sempre amou fazer. Então isso dá para dizer que é patológico, né? Porque ela abandona a própria família. Não chega a ser um transtorno, vamos dizer assim, não tem um CID, né? Uma classificação. Mas com certeza é patológico, né? E tem muito mais a ver com essa questão do seu lugar, né? De se ver, de uma identidade. Muito mais sobre identidade, né? Então, assim, eu não tenho uma identidade com a minha família, eu não tenho uma identidade com quem eu sou, com as minhas origens, eu me identifico porque a minha origem é dolorida, eu me identifico com uma outra situação. Mas em relação à filha, né? Se a gente pensar assim, o desenvolvimento de uma criança, a mãe é o primeiro ambiente em que a criança se desenvolve. A mãe é tudo, né, no desenvolvimento de uma criança. Porque é ela quem vai dar o senso de realidade, o senso de identidade, enfim, pode não ser a mãe biológica, não é sobre isso, né? Mas aquele ser materno cuidador, e pode inclusive ser um homem que tem esse papel, não é sobre também o sexo, né? Mas tem que ter alguém que tenha função materna e que vai fazer esse ambiente saudável para a criança. Então essa menina ela não tem nenhum ambiente de desenvolvimento, de nada, de identidade alguma. Né, ela tem, e é uma dicotomia, porque ela tem uma mãe biológica, que ela não pode chamar de mãe, mas ela tem uma mãe biológica. Existe uma figura ali, existe uma pessoa, socialmente é tida como mãe, mas que não é mãe, né? Então é muito dual, assim, e é bem difícil para uma pessoa ligar essas duas partes. Então, veja, eu tenho uma mãe, mas eu não tenho uma mãe. Eu tenho uma figura para a sociedade, mas eu não posso contar com essa mãe.
E nem com o pai, no caso, porque o pai também é outra pessoa extremamente desajustada, mais do que a mãe, porque além de ele não exercer um papel de pai, ele também não exerce nenhum papel de provedor. Pelo menos a mãe traz dinheiro para casa e sustenta os filhos, embora ela sustente mais por uma questão, como eu falei, ela quer ser uma mártir, né? Isso aparece no livro. Mas o pai, ele só chega bêbado, ele só pede dinheiro e ele continua bebendo. Então ele já perdeu tudo, ele já ficou completamente degradado como ser humano. E é isso que vai fazê-lo praticar uma outra violência contra a própria filha, né? Ao longo da vida dela, da Pecola, ela vai sempre reproduzindo para si mesma aquele mesmo olhar que a mãe teve para ela ao nascer. Ela é feia. Então, ela na escola, ela é a única criança que não, naquelas carteiras duplas, ela não tem ninguém para sentar com ela, ninguém quer sentar com ela. Ela sofre muito bullying, ataques na escola, os professores não olham para ela. Parece que ninguém tem um olhar para ela, nunca. Só as duas irmãs, a Cláudia e a Frieda, que têm uma interação com ela, elas são muito espontâneas, essas meninas. Elas têm uma criação extremamente rígida, né, como eu falei, mas elas não isolam a Pecola. Depois que elas conhecem essa menina, elas começam a gostar dela um pouquinho. E cuidam um pouco dela, assim. É o único cuidado que ela tem, né? Mas ela ainda é muito retraída, ela não consegue sair daquele lugar, né? Não tem, eu acho que não tem como, não sei se teria como, com todo esse abandono afetivo, ela conseguir ser uma pessoa saudável. Muito difícil. Assim, sem diagnósticos, porque, né? Claro. Especialmente porque hoje todo mundo fala sobre, uma mãe narcisista, e não necessariamente é isso que as pessoas falam, né? Mas narcisistas todos somos, em algum grau, obviamente. Nós temos tudo de tudo, só que o problema é a quantidade disso. Mas essa mãe com certeza tem um grau muito alto de sintomas narcisistas. E a gente sabe que esse tipo de pessoa escolhe uma filha, um filho, se for mulher, geralmente uma filha, para ser o bode expiatório. Então, até nisso, essas relações de que as irmãs talvez tenham tido, não muito, mas uma relação um pouquinho melhor com essa mãe, talvez até nisso de ter uma filha como um bode expiatório para a situação que ela não quer estar vivendo. Porque, é claro, ela quer estar numa situação que é a situação da família dos patrões, onde ela trabalha. Sim. Né? E aí, como escape, como fuga, enfim, ela joga em cima de alguém. E esse alguém é a Pecola. A Pecola tem um outro episódio na vida dela, fora assim, o dono da venda que quando vai pegar as moedinhas ele não toca na mão dela por causa do racismo. Mas tem um outro momento que a autora ela consegue, não falei o nome da autora, é a Toni Morrison, para quem não conhece, foi uma gafe, mas assim, ela consegue trazer um outro pedaço, um outro recorte, parece que vem de outro planeta, um pedaço da história às vezes, que baixa de nave espacial no meio do livro e nasce uma outra ramificação dessa história. E essa ramificação se chama Geraldine. Então a Geraldine é uma mulher negra de pele clara, uma mestiça então, que tem um filho. Ela tem uma vida como as mulheres têm naquele momento. Ela tem que casar, ela tem que ter um filho, mas por ela mesma, me parece que ela queria viver sozinha. Ela só gosta do gato, na verdade. E ela tem aquele filho meio que por uma imposição da vida. E o filho já percebe que a mãe gosta muito mais do gato e o filho já começa a pensar em como é que ele vai matar o gato. Eles moram ao lado da escola. Esse menino, ele se torna muito cruel. E ele resolve fazer uma grande maldade com a Pecola. Por nada, porque a Pecola é o bode expiatório do mundo, né? E aí ele chama a Pecola e fala, venha ver meu gatinho, venha, eu vou te mostrar o meu gato. E a Pecola, talvez pela inocência dela, pela necessidade de um amigo, ela entra na casa do menino, que está sozinho em casa naquele momento, a mãe saiu. E aí quando ela entra, ele some, ela fica olhando a casa dele é muito bonita, arrumadinha. E de repente ela só sente aquele animal caindo no rosto dela e arranhando o rosto dela. É o gato que o menino jogou nela. Então ele queria fazer uma maldade com o gato, aproveitou para fazer uma maldade com a criança também já excluída. E aí ela grita e ele tranca a porta e não deixa ela sair. E ela começa a gritar, então ele se diverte com isso. E aí ele pega o gato e começa a girar o gato. É uma cena muito cruel, tanto com a menina como com o gato. E ela fica com pena do gato, mesmo ele tendo arranhado. Ela é uma menina de coração bom, sabe?
Só que na hora que o menino roda o gato e joga no fogareiro, ele faz tudo o que ele quer, né? Ele atormenta a menina e também se vinga do gato, que é o alvo do amor da mãe dele. A mãe dele entra e ele diz: olha o que ela fez com o nosso gato. Então essa menina, nessa hora, ela sofre uma agressão física, uma intimidação, um bullying e ainda uma acusação. E é expulsa da casa por essa mulher, a Geraldine, que é uma mulher que se sente muito superior às mulheres negras de pele retinta. Ela olha para a Pecola já com nojo, ela já olha com horror, porque ela começa a lembrar de todas as meninas de pele escura que ela sempre rejeitou. Então é mais um fator assim que atinge a Pecola, mais uma violência que é vinda do colorismo, que também é um fator assim super difícil da sociedade, super complicado, porque a gente pensa assim, a pessoa negra de pele mais clara, talvez ela vá acolher. Não, ela vai se distanciar nesse contexto da pessoa negra de pele escura, né? Mais uma agressão para essa população. Então a Pecola também sofre isso. E ela também, mais uma vez, não consegue lidar, ela não tem ferramentas para entender o que está acontecendo. Ela só sofre e não conta para ninguém, não tem para quem contar, não tem quem a defenda, né? Ao contrário das meninas lá da casa, porque quando um hóspede abusa de uma das filhas, os pais, que são super rigorosos, eles defendem a filha, eles expulsam aquele homem, né? E aqui tem um personagem que é o Henry, que é esse homem que se hospeda na casa deles e que paga um aluguelzinho por um quarto, né? Então isso vem do quê? Vem da pobreza, da necessidade de alugar um dos seus quartos e daquele homem que chega todo querido, que dá umas moedas para as meninas tomarem um sorvete. Ou seja, esse homem revela um ser muito comum na nossa sociedade, né? Que é o amigo da família que abusa com base na confiança. Mais um elemento aí para um desafio para a nossa sociedade, né? Você vê muito caso assim, já viu casos assim lá nas suas andanças forenses? Com certeza. Na verdade, a gente tem até, bom, enfim, vários estudos sobre o abuso, né? Que, infelizmente, é uma das áreas mais prolíficas, né? Infelizmente. Da psicologia forense. E a gente tem, inclusive, classificações, não cabe aqui necessariamente, mas classificações dos abusadores, né, ou molestadores, que na verdade a gente normalmente coloca na mesma categoria, que são todos abusadores, mas os mais graves são molestadores. E aí tem diversas categorias, desde o mais oportuno, assim, oportunista, né, aquele que vai pegar a menina porque ela tá ali, menina ou menino, nesse caso, menina, porque ela tá logo ali, então ela tá, entre muitas aspas, fácil para ele acessar essa criança, né, fácil nesse sentido, até aquele com requinte de crueldade mesmo, que vai planejar tudo, que vai se deliciar com cada passo, né, até escolher a pessoa. Então, são graus diferentes, mas que não tira todo o abuso e tudo o que vem em decorrência desse abuso para essa criança. Que, além de já ter, vamos dizer assim, uma baixa autoestima, uma dificuldade de se valorizar, ainda vai desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, um alto índice de ansiedade, possível depressão, muito provavelmente um transtorno de personalidade ou outros transtornos psiquiátricos, dificuldades gigantescas de criar vínculos e de apego, né? O apego, bom, primeiro que já não tem com a mãe, né? Não existe apego materno. Então, não existe mais condições durante a vida de criar apego. Apego a outra pessoa, apego saudável. Sim. Né? Essa falta de vínculo vem da impossibilidade de confiar, né? Penso eu, porque... Bom, a gente está falando primeiro da Frieda, que é a menina mais velha da família, lá, das duas irmãs, e ela, apesar da educação super rígida, ela consegue contar imediatamente ao primeiro toque, então ela é protegida. Enquanto isso, a Pecola, que já passou por tudo isso que eu já contei aqui, outras coisas que a autora traz no livro, ela ainda tem um golpe, não é o final, tem um golpe que vem depois desse ainda, mas o golpe mais duro é o abuso, é o estupro mesmo, do próprio pai, que, bêbado, não consegue distinguir a realidade da fantasia. Ele vê a menina fazendo um movimento com o pé que era o mesmo que a mãe dela fazia quando eles se conheceram.
Então ele está alterado, ele nem no primeiro ato ele nem faz aquilo talvez com consciência. Ele está bem alucinado e ele vai para cima dessa criança que não consegue se defender, nem sabe o que está acontecendo com ela. E que ainda é acusada pela mãe depois. Uma coisa também bastante comum, né, infelizmente. E uma segunda vez, que daí já não fala que ele tá bêbado, já fala que ele... Pode ser que ele esteja, porque ele tá sempre bêbado, mas ele abusa dela de uma outra maneira. E essa menina engravida. Para mim, esse é o golpe final. Então, assim como você já falou aqui, ela acaba se fragmentando. Eu não sei usar o termo correto porque eu não sou da área, mas ela fica tão dissociada dela mesma que ela já cria não só um transtorno pós-traumático, ela cria uma outra percepção da realidade, ela enlouquece. Uhum. Ela perde o senso de referência e ela começa a falar com uma pessoa que não existe. Ela cria talvez uma outra dela mesma para ser amiga dela, porque ela já não tem mais ninguém, nem mais aquelas amigas que ela tinha, porque aí ninguém mais na cidade consegue olhar para ela, porque ela engravidou do próprio pai. A realidade é tão dura. Primeiro, né, já é uma criança que via relações sexuais dos pais quando criança e não via nenhum tipo de relacionamento amoroso, afetivo, carinhoso, respeitoso fora dessa união. Então, o que é um relacionamento com um homem? É sexo. Porque ela via isso desde pequena, não tinha outra coisa dentro de casa para dizer que existia respeito, carinho, admiração, conversa, nada disso. Como é que ela saberia distinguir uma coisa da outra? Né? Se desde muito cedo é naturalizado. E naturalizado, mas não explicado. É apenas observado tudo aquilo ali. E sim, né, é fragmentado, sim, então essa palavra ajuda muito a gente a entender de que essa personalidade ela não se integrou. Quando a gente fala, por exemplo, de transtornos de personalidade, é quando uma pessoa não consegue integrar todas as partes do seu ser para formar um ser saudável. No caso dela, ela fez o que a gente chama de cisão. Ela cindiu com a realidade. A realidade é tão dolorida e muitas vezes que é o que acontece em casos muito graves de psicose, não necessariamente a esquizofrenia. Né? A esquizofrenia tem componentes genéticos, mas no caso dela, como uma psicose mesmo, um transtorno psicótico, é uma cisão porque não dá conta, esse ser não dá conta, ele é muito frágil para dar conta da realidade. Ele não tem como enfrentar, essa criança não tem como enfrentar a realidade. A única forma de enfrentar é criando outra. Então, sim, é muito óbvio, né, que ela simplesmente, o aparelho psíquico, como a gente chama, né, ele simplesmente faça uma cisão e fala, não, isso aqui é muito dolorido. Eu não lido com isso daqui. Eu não sei lidar com isso. Essa dor, ela poderia ser, não, agora eu vou me vingar dos outros. Eu tenho muita raiva, como o menino do gato, que claramente é um transtorno obsessivo, opositor desafiador, desculpa, que vai se transformar em transtorno de conduta, e enfim. Mas ela poderia ter ido por esse lado. O aparelho psíquico dela não deu conta de externalizar a raiva, até porque ela nunca pôde. Não era permitido ela externalizar nada. Então, no momento que ela vai só internalizando, colocando toda aquela dor, todo aquele lodo vivido, chega no momento que não dá mais conta. E o que acontece é realmente isso, essa quebra com a realidade. E aí constrói-se uma outra, que é a realidade do louco, do psicótico. Sim. E isso para mim, isso acabou comigo, na verdade. A primeira vez que eu li o livro, isso me deixou devastada, porque pensar que uma criança é quebrada a esse ponto, porque ela realmente não tinha como conversar com ninguém. Dentro de casa eles não conversavam, ela não podia contar nada para ninguém. Fora de casa ela não tinha nenhuma amizade, ninguém que se interessasse por ela, em momento nenhum. Só as duas amigas naquele contato pontual ali que elas tiveram, né? E algumas vezes na escola, que elas conversavam com ela, mas era pouco, e eram outras crianças. Também não tinham muito o que acrescentar para ela. Não tinha para quem ela contar alguma coisa dessas, do sentimento dela, ela nem conseguia acessar esses lugares, né? E por fim, né, para coroar de novo, mais uma vez, esse monte de violência que ela sofreu, na hora que ela já está grávida do próprio pai, e acho que ela nem sabe disso, ela acaba batendo na porta de um homem
que ele aparece ali nesse momento só do livro ali que ele aparece, que ele é um charlatão, ele é um cara que vende ilusões, ele é um cara, tem uma história toda interessante ali, ele vem das Antilhas, e ele acabou virando meio que um místico, mas ele sabe que ele é um charlatão. Então, quando ela bate na porta com um folhetinho que diz mais ou menos aquilo que a gente fala, traga o seu amor em 3 dias, mais ou menos assim, ele tem um folhetinho assim, isso já é antigo, né? Década de 40 já estava acontecendo. E ela bate lá e fala assim, eu vim pedir para o senhor me dar olhos azuis. Ela ainda tem a ilusão de que se ela conseguir olhos azuis, ela vai ter alguma coisa boa, alguém vai olhar para ela, não sei, mas ela pensa que algo de bom vai acontecer. E depois de tantas e tantas violências, ela quer ter os olhos azuis. E esse homem, todo esquisito, que dá a entender ali no relato de que ele já abusou de meninas, ele não abusa dela, ele fica penalizado com ela. E ele fica com raiva de Deus, ele até briga com Deus, ele fala assim, eu vou dar olhos azuis para essa menina, nem que seja na cabeça dela. Então, eu não sei qual é o intuito dele, mas me parece que ele tem até um bom propósito quando ele faz lá uma magia, ele faz um último ato de horror, que é, vamos sacrificar um animal, que é um cachorro da proprietária da casa onde ele mora, que ele já queria matar, ele usa a Pecola para matar esse cachorro. Então ele fala para ela assim, olha, você vai dar essa comida pro cachorro, se algo acontecer, ele envenena a comida, né? Se algo acontecer de diferente, você vai ter olhos azuis a partir de amanhã. E aí ela vê o cachorro estrebuchando, então ela acredita que ela tem olhos azuis, mas que só ela consegue ver. E esse é o fim da Pecola. A mãe dela carrega ela para fora da cidade, vão morar numa outra casa, o pai é preso, o irmão foge de casa. E esse é o fim da história. Então é uma história sem esperança. É uma história, e realmente aqui a gente conversando, eu vejo que não tem como ter esperança nesse caso. Porque nem a mãe tem ferramentas para amar essa filha, nem a filha tem qualquer ferramenta para sair desse estado que ela entrou. Assim, né? Sendo bem realista, com certeza a gente não conseguiria ver um futuro bom. Mas eu quero ser otimista. De que quem sabe alguém olhou para ela nessa outra cidade e estendeu a mão. Né? Nem que seja para ajudá-la aos pouquinhos a ver que tem uma luz no fim do túnel. Não, mas sendo, né, realista, não é... Aliás, não é impossível, mas assim, a gente sabe que a pessoa nunca vai se livrar dessas dores. Não existe, e aí tá, né, aquela questão, eu vou pra terapia porque eu vou ser uma nova pessoa. Aquilo que você construiu, o que você viveu, ela não vai deixar de existir. Você vai acabar fazendo as pazes com aquilo, de alguma forma ou de outra. Porque a gente trabalha muito, por exemplo, quando, né, eu trabalho com psicoterapia, eu trabalho dentro de aceitação e compromisso. Você vai aceitar. Aceitar não é resignar. Aceitar é entender que existiu, aquilo é a realidade. Não é passível de mudança a realidade que foi. Não brigar com a realidade, seria isso. Exato. Você fala, isso aqui é real, isso aconteceu comigo, e isso aqui não tem como alterar. O que eu faço com o que decorreu disso? O que eu faço com os sentimentos, emoções, com as consequências dessa realidade? Terrível, óbvio, mas o que eu faço a partir disso? Então, mesmo em uma terapia de muitos e muitos anos, que a pessoa consiga se fortalecer, ter uma vida diferente, sempre vai ter dentro dela uma pontadinha de... se ela casar, por exemplo, não, mas ele não me ama. Se ela for trabalhar, não, mas eu não sou tão boa. Né? Com esses filhos, não, mas eu não sou boa mãe. Isso se ela conseguisse sair dessa psicose. Se ela já está dentro de uma psicose, não há esperança de retorno. A psicose, esquizofrenia, por exemplo, são os transtornos mais violentos que a gente tem. E sem resgate. Porque é um desequilíbrio tão grande cerebral e uma cisão tão grande com a realidade que chega uma hora que é quase como, não sei se quem está nos ouvindo assistiu, mas A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, né, que ele chega ao final em que ele se dá conta de que ele matou, por exemplo, só fazendo um parênteses, que ele fala, é melhor morrer, né, como louco, então. Porque o que eu vou escolher? Eu vou escolher olhar para essa dor ou eu vou escolher viver nessa realidade bonita, legal que eu fiz? Você acaba distorcendo tudo para poder suportar a vida. Eu acho que é isso, né? Eu gostei da sua análise
otimista do final, assim, né? Da sua ideia otimista do final. Porque eu não tive. Eu sou uma pessoa bem esperançosa, assim. Tem algumas histórias que eu leio que eu não me conformo com o final e que eu crio um final na minha cabeça. Uhum. Para poder me consolar. Faço uma fanfic. E aí eu falo, tá, agora eu tô satisfeita com esse final que eu criei aqui. Tudo bem, eu vou seguir minha vida. Eu me vinculo bastante com os livros. Mas aqui eu não consegui fazer isso. Eu realmente fiquei devastada e assim... demorei um tempinho para sair, assim. Eu fiquei um pouco triste, bastante triste, assim, com esse livro. Foi um livro devastador. Só que, ao mesmo tempo, ele é um livro tão necessário, porque ele traz muitas e muitas formas de entender o que é que esse racismo faz. Porque isso que ela viveu é resultado de agressões com os pais dela. É muito importante dizer aqui que a autora, ela humaniza muito os agressores, ela conta a história deles de uma forma que você se compadece também do pai dela. Ele não é um monstro, ele é um fruto de uma sociedade, ele é um produto de um monte de situações que aconteceram com ele. E a mãe também é fruto de uma ideia de que só o branco é bom, né, de que a casa dela não presta, mas a casa da patroa branca é maravilhosa, extraordinária. E é lá que ela se sente feliz como empregada e não na casa dela como proprietária, como mãe. Então, esse racismo faz com que tudo isso aconteça, né? Ele está na origem de todos os males dessa história. O Lázaro Ramos, eu li o livro dele chamado Na Minha Pele. É um livro muito acessível, de linguagem muito acessível, e é muito gostoso de ler porque é o Lázaro falando ali com você. E tem uma hora em que ele fala desse livro, ele fala assim que ele estava com os amigos, e ele não é um militante que vai e faz, ele gosta de falar suavemente sobre as coisas, ele engloba todo mundo, ele tem os amigos brancos, ele não diferencia a pessoa pela cor da pele, mas ele fez nesse dia, ele estava com vários amigos, ele começou a falar do livro, ele se inflamou um pouco, falando, vocês têm que ler O Olho Mais Azul, vocês têm que ler, ele começa a falar isso muito. Daqui a pouco ele percebe assim que, opa, acho que eu exagerei um pouco aqui, porque ele ficou tão entusiasmado com a ideia de que o livro pode mudar a realidade, e eu acho que sim, acho que a literatura ela tem esse poder de fazer refletir, é por isso que eu fico falando de livro, que nem uma louca para todo mundo, e azucrino as pessoas com livro, porque eu acho que ele pode dar outra perspectiva para quem lê e fazer com que as pessoas entendam outros pontos de vista, outras formas de estar no mundo que não a sua, né? Então, é isso. Obrigada pelo seu olhar positivo sobre essa história, sobre essa possibilidade de cura. Hoje nós temos muito mais ferramentas, né? Sim, sim. Eu acho que só fechando o que você disse, é muito interessante pensar a violência, seja ela qual for, o racismo, a violência sexual, psicológica, enfim, ela é intergeracional. Ela passa entre gerações exatamente por tudo que a gente falou aqui hoje. Porque se eu deposito em cima de uma criança toda aquela raiva, aquela angústia que eu tenho, como é que eu espero que ela lide com isso de uma forma diferente da minha? Se eu não dei possibilidade para ela sublimar ou fazer diferente. Então ela é intergeracional, ela vai passando de pai para filho, de mãe para filho, enfim. Passou da mãe para filha na questão, por exemplo, da beleza. Como é que você vai encontrar beleza na sua filha negra retinta se você aprendeu que a beleza só é a beleza branca de olhos azuis? E ela mesma se sente assim e busca isso, tenta se arrumar, tenta alisar o cabelo, mas aí ela rejeita a filha e ela passa essa impossibilidade da beleza, porque a menina talvez fosse bonita. Eu não sei. O olhar que tem sobre a suposta feiura da Pecola é o olhar da mãe dela sempre sobre a filha, que ela incorporou como uma verdade, porque é a mãe que falou, né? Ou a mãe que expressou, não sei se ela chegou a falar, mas ela expressou. Não é só a linguagem verbal que fala, né? Não é preciso olhar para a criança e falar, você é feia. Né? A comparação, ela dói muito. Ou você não tem o cabelo que é bom, nada fica bom em você, nossa, olha como você engordou. Enfim, todas essas coisas que parecem, normais, ok. Tô sendo cuidadosa com a minha filha. Vão se acumulando, né, para construir. Então tá, bom, eu sou gorda, meu cabelo é ruim, a minha pele é muito escura, o meu nariz enfim, não é bonito. Então eu não sou bonita, eu sou feia.
Que daí, de novo, né, na semana passada eu falei sobre o colonialismo da mente, o colonialismo como forma brutal de ser, né, e de ver também aqui, a gente pode falar de ver somente a beleza eurocêntrica como beleza. Daí você tenta se igualar, mas não tem como, né? São outras formas de beleza. Uma vez agora eu me lembrei disso, eu lembrei que teve um concurso de Miss Universo que a brasileira quase ganhou e uma japonesa ganhou. Me lembro exatamente do que a brasileira falou. Ela falou assim: o concurso de Miss Universo ele existe para exaltar todas as formas de beleza. Eu gostei muito dessa fala dela. E dessa vez foi a beleza japonesa que ganhou. E ela realmente era lindíssima, e as duas eram, mas assim, eu achei legal o que ela disse, né? Então, isso é uma busca, penso eu, para a sociedade como um todo. Conseguir olhar para todo mundo com a diversidade que existe e conseguir ver a beleza onde ela está, não tentando ser outra coisa, né? Perfeito. Eu acho que é isso sobre esse livro. É um livro bem triste, então, assim, eu diria, tem muitos gatilhos aqui, a gente já falou sobre tudo, eu já contei a história praticamente inteira, mas vale a pena ler o livro. Tem muito mais coisa aqui do que eu falei, do que a gente falou aqui hoje. E, como disse o Lázaro Ramos, leia o Olho Mais Azul, leia o Olho Mais Azul. E, gente, eu agradeço a atenção de quem está assistindo a gente até o fim. Peço que curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, me ajude a fazer esse canal crescer, porque ele ainda é bem pequenininho nesse momento aqui, é o 4º episódio que eu estou gravando. E fiquei muito feliz com a sua presença, Tainá. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Foi muito rica a sua participação aqui, né? Trouxe muitas elucidações. É isso. Gente, até a próxima. Muito obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.